Olá, a nossa aula de hoje será sobre salário mínimo. Inicialmente vamos conceituar, e mostrar a origem da palavra salário. Na Roma Antiga, o sal era um bem de troca, pela sua raridade e pela utilidade que se tinha em conservação de alimentos, no auxílio ao tingimento de tecidos, além do uso natural culinário. Os soldados romanos, então, recebiam o pagamento em sal, era o chamado de salário argento. O soldado recebia o pagamento e, com aquela sua cota de sal, iria trocar por víveres, alimentos, vestimentas, armas, ia para balada, trocava por bebida, etc. Então, com o passar do tempo, o salário argento assumiu a forma salário e passou a significar o pagamento feito pelo empregador ao empregado em função da sua atividade laboral, em função do seu trabalho. Há uma diferença entre salário e remuneração. Que diferença é essa? É que o salário é aquilo que o empregado recebe diretamente do empregador com o pagamento do trabalho feito. Então ele recebe direto do empregador. Já a remuneração é o que o trabalhador recebe, é tudo que o trabalhador recebe. Então, além do salário, ele pode receber outras parcelas remuneratórias. Então, esse salário mais as parcelas remuneratórias, que nós iremos ver daqui a pouco, corresponde à remuneração. Então, a remuneração é o gênero e o salário é a espécie. Por remuneração se entende o salário em si, ajuda de custo, diária, valor repassado por terceiros como gorjeta, outras indenizações. Lembrando que as diárias que ultrapassem 50% do valor do salário, elas deixam de ser remuneração e passam a ser consideradas como salário, passam a ser somadas ao salário ao final do mês, com todas as consequências de natureza tributária que pode acarretar. Quanto ao salário mínimo, o salário mínimo é o menor salário que o empregador pode pagar ao empregado. Esse é o salário mínimo. Ele foi criado com base no valor mínimo que uma pessoa precisa para garantir a sua sobrevivência e é estabelecido por lei, é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. Historicamente, o salário mínimo surgiu no século XIX, na Austrália e na Nova Zelândia. No Brasil, surgiu no século XX, na década de 30, precisamente com a Lei 185 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei de abril de 38. Naquela ocasião, no dia 1º de maio, o então presidente Getúlio Vargas fixou o valor do salário mínimo e começou a vigorar naquele mesmo ano. Nessa época, existiam cerca de 14 salários mínimos diferentes no Brasil. E o Rio de Janeiro, que na época era a capital, tinha um salário mínimo que era 3 vezes os valores de salário mínimo praticados no Nordeste. Isso provocava todo o processo de imigração, tinha toda uma consequência de natureza social e de natureza econômica. Só em 1984 é que houve uma unificação, ou seja, um salário mínimo único para todo o território nacional. Com a Constituição de 88, o artigo 7º passou a esclarecer melhor, no seu inciso 4º, o que é o salário mínimo. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o salário mínimo compõe direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, São direitos que visam a sua melhoria, e a melhoria da sua condição social. Então, o inciso 4º, ele fala do salário mínimo. O que é que o inciso 4º diz? Ele diz que o salário mínimo deve ser nacionalmente unificado, deve atender às necessidades vitais e básicas do trabalhador e da sua família e deve atender itens como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. E diz mais o artigo 7º no seu inciso 4º da Constituição Federal, que o reajuste tem que ser periódico, que o salário mínimo deve ter preservado o seu valor aquisitivo e que seja vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. O que isso quer dizer? Eu não posso usar o salário mínimo, por exemplo, para reajustar aluguel. Eu não posso usar o salário mínimo, por exemplo, para reajustar qualquer tipo de financiamento. Então, qualquer tipo de reajuste do salário mínimo e o salário mínimo em si, ele só tem vínculo com a remuneração do trabalhador. O que acontece na prática? Bom,
Se a gente calcular hoje o salário mínimo com base nas necessidades básicas que estão preconizadas na Constituição Federal e com referência em outubro de 2013, nós teríamos um salário mínimo de R$ 2.729,24. É a estimativa que o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, fez com base na cesta básica de outubro de 2013. Mas o que nós temos hoje, vigorando, com vigência do dia 1 de janeiro de 2013, é um salário mínimo com valor mensal de R$ 678, com valor diário de R$ 22,60 e com a hora de R$ 3,08. O trabalhador brasileiro ganha por hora, a partir do seu esforço de trabalho, R$ 3,08. O que se pode concluir é que há uma grande distância entre o que a Constituição estabelece e o que é praticado efetivamente no Brasil. Então há uma diferença enorme, uma diferença monstruosa, uma diferença quilométrica entre o salário que deveria acontecer de direito preconizado pela Constituição e o salário que é praticado pelo governo brasileiro. E nós, como sociedade, deveríamos ter algum tipo de ação, algum tipo de atitude visando uma correção dessa distorção para que o trabalhador e os seus familiares possam ter uma vida digna, com condições e qualidade de vidas honradas. Meu nome é Antônio, eu sou professor da Faculdade do Vale do Ipojuca, Favi Devray, do curso de Ciências Contábeis. A nossa próxima aula versará sobre salário in natura. Até lá!